Olá, boa noite, seja bem-vindo a mais um podcast Chega de Mimi. E como sempre, vamos começar com uma frase, né? E essa frase aqui se chama assim: a persistência é o caminho para o sucesso. Essa frase aqui é do cineasta Charlie Chaplin, que essa frase aqui vai falar muito do nosso convidado de hoje, que é um convidado assim que tem uma superação de vida incrível, né? E uma experiência de trabalho maravilhosa aí para compartilhar com vocês. E hoje aqui o Gabriel também tá fazendo aniversário hoje, né? Parabéns pro Gabriel, né? Feliz aniversário, Gabriel. Obrigado. Boa noite, Gabriel, seja bem-vindo. Boa noite, Priscila. Boa noite você que tá nos acompanhando aqui ao vivo. Eu tentando fugir aqui, né? Eu anunciando pra todo mundo, ele fugindo do aniversário, anunciando pra todo mundo que ele vai fazer aniversário hoje. Não, a barba já tá ficando mais branca, ó. Não, imagina. Mas essa é experiência, Gabriel. É isso, né? É. Tá certo. Bom, vamos lá. Realmente, hoje nós temos um convidado aqui mais do que especial, né, pra gente poder falar. E vou apresentar aqui o Luiz. Não é isso, Luiz? Seja bem-vindo. Bem-vindo. É isso aí, Luiz. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui na Nova TV Alto GT e nesse programa maravilhoso, esse podcast. Chega de mimimi. Chega de mimimi. Aqui o papo é direto. Aqui é o papo direto, reto, sem... Luiz, aproveitando, apresenta-se, né? A gente gostaria de saber quem que é o Luiz Zinário, né? Atrás, né, do crachá, né? Ou seja, da função de repórter jornalista, né? Como é que você iniciou a sua profissão? Né? A gente conversou um pouquinho, sabe que não foi muito fácil. Compartilha um pouquinho com a gente. Olha, cara, a minha história é um pouco longa. É uma história que nem eu estava comentando com a Priscila agora há pouco, né? Dá até um livro. Porque é um cara que veio da roça, né? A gente passou muita dificuldade ali no Agreste de Alagoas. E a chegar até aqui em São Paulo, hoje, e fazer reportagem, poder dizer assim, eu faço reportagem jornalística. Então foi um processo muito grande para chegar até aqui, entendeu? O cara que veio da roça, né, que trabalhou muito para alimentar os irmãos pequenos. Na época nós éramos em 13, morreu 3, tem 11 vivos, né? No caso... Na época que eu estava estudando, o meu pai falou assim, ou vocês estudam e a gente passa fome, ou vocês param de estudar e a gente trabalha para dar de comer os outros. Então, assim, foi uma vida bem dura, bem sofrida, né? Então, eu e meu irmão mais velho, que é o Jean, que vai nos assistir, está nos assistindo aí, ele falou assim, meu irmão, a gente vai ter que parar de trabalhar, parar de estudar para trabalhar, né? Porque não tem como a gente deixar os nossos irmãos, né, tudo recém-nascido aí, e o nosso pai não vai dar conta, né, de trabalhar para dar de comer a todos. Já trabalhou bastante para nós estar nessa idade agora nós tínhamos que na época 11, 12, até os 13 anos mais ou menos, né. Então, assim, foi uma vida bem sofrida, até que uma vez chegou meu tio daqui de São Paulo, né, e falou assim, seu Francisco, eu tenho que levar um dos seus filhos para São Paulo trabalhar comigo. Aí ele falou, não, meus filhos não saem daqui não. Meus filhos vão ficar comigo até o final. Eu falei, não, mas vai ser bom para ele vai estudar, entendeu? Ele vai ter outras oportunidades, né, que aqui ele não tem. Aí meu pai pensou e falou assim, pensando desse lado é verdade. Pode ser que ele vai para São Paulo, estuda, né? Tem uma oportunidade. Vai criar, assim, vai ter outros caminhos para ele seguir, né? Não ser assim... Não vai ficar na roça aqui se matando, né? Só que, assim, tem o meu irmão mais velho. Meu irmão fala, opa! Eu também queria vir junto, né? Eu sou o primeiro, né? Aí eu falei, não, rapaz, fica aí, você é o mais velho, tem que cuidar dos outros, né? Não é assim. Eu vou trabalhar e eu venho buscar você. Aí meu pai falou, é verdade, você é o mais velho, vai ter que ficar. Eita. Então aí começou o processo de... Meu tio ficou um mês lá, né, em Alagoas. Aí eu fiquei naquela, eu vou, não vou. Falei, não, eu vou encarar. Porque eu tenho que buscar melhoras, né? Então, eu falei assim, meu tio, pode deixar que eu vou. Era para trabalhar na Feira Livre aqui em São Paulo, né? Na época. Meu primo tinha uma barraca de feira. Aí ele falou assim, papai, pode trazer ele que ele vai trabalhar comigo. Aí assim eu vim de lá, aos 16 anos de idade. Pra cá. Aí começou essa trajetória. E hoje veio mais irmãos para São Paulo? Ainda tem família lá? Como é que tá? Sim, então, depois de 2 anos mais ou menos, eu consegui trazer esse meu irmão mais velho, né, que queria vir. Ele foi o primeiro a vir. Aí ficou, trabalhou Cumpriu a bom promessa. Tempo, cumpriu a promessa. Aí ele ficou 2 anos, depois voltou para lá. Aí depois veio para morar em Jundiaí.
Aí casou, aí ficou um bom tempo aí. Aí voltaram tudo pro lado novo. Depois veio mais 3 irmãos, ficou com a gente aqui também. Aí assim, ficou indo e voltando. Sim. Mas assim, eu continuei, não parei, né? Não parou, mas é isso. E a gente estava falando a gente estava conversando hoje, né, Priscila? Falando um pouco dessa geração de hoje em dia, né? Sim. Que não tem praticamente, é muito difícil, né? Ter a questão da responsabilidade, né? De Sim. dar esse apoio junto com a família, né? E tudo mais. Hoje nós vivemos uma geração, se a gente pegar aqui dos anos 80, né? Pessoal mais ou menos da nossa idade, tem muitos que faz o quê? Precisa se sustentar, né? Sustentar, às vezes, muito ajudar os pais, né? E às vezes cuidar dos filhos ainda, isso quando não dos netos. Né? Porque muitos não querem responsabilidade. Sim. E aí a gente pega uma situação, uma frase que é: tempos difíceis criam um homem forte, né? Agora tempos fáceis criam homens fracos, né? Sim, porque verdade. se você analisar hoje não tem tanto compromisso assim com essa geração, né? É algo preocupante. Se a gente pensar daqui a 10 anos, 15 anos mais para frente, com o avanço da tecnologia e tudo mais, né? Como será que vai ser? Porque você pega essa rapaziada e fala que vai trabalhar, eu falo, a gente lá, quando a gente abre Sim. entrevista para fazer contratação, a maioria é mulher. A maioria é mulher. Só contrata mulher, um homem não quer trabalhar, e aí quando vem uns meninos tudo, não sei o vem quê, tudo bobinho. as não calças quer- lá embaixo, né? Né? Sem postura, então fica difícil, né? Então, realmente, mas muito bonito sua história, né? Então, e naquela época era só trabalho de roça, né? Na época que o meu pai iniciou, na verdade, lá é conhecido como a Terra do Fumo, Arapiraca, né? Arapiraca. Hoje, atualmente, meus pais moram em Limoeiro de Anadias, que Limoeiro de Anadias é um povoado chamado Peleve Novo, né? Sítio Areia Branca, tem Peleve Novo, que é agreste, né, de Alagoas. Então, a gente, desde criança, foi nascido na Taquarana, que é outro lugar, outro povoado pequeno tem lá, depois se mudou para Limoeiro de Anadias. Lá que sim, foi mais dificuldade, né? Mais dificultoso foi lá. Porque era trabalho braçal mesmo, na roça, entendeu? Não tinha essa de... meu pai falava assim, vamos molar as canetas. As canetas que ele molava as enxadas, né? Mas se 5 horas da manhã, colocava o radinho de pilha dele para tocar lá. Isso que eu faço hoje é um incentivo do meu pai também. Ele sempre gostou dessa área artística, né? Meu pai sempre tocava na noitada, ele tocava zabumba. E ele ficava muito feliz quando ele ia na rádio, né? Meu filho, você não acredita, fui na rádio. Na rádio. É meu pai. Nossa, lá é bonito demais. Olha os microfones, não bonito. E o locutor falando, quando anunciou a gente, fiquei nervoso. Então, assim, a iniciativa dele do jeito que ele falava, né? E era tipo como se fosse um toque. Segue esse caminho, vai pro rádio e tal. E eu sempre gostei, né, de ouvir rádio, assim, ver o locutor falando. Eu falei, caramba, eu vou seguir isso pra minha vida. Só que lá não tinha oportunidade, né, pra que eu chegasse, fazer um curso, ou ter alguém que desse uma força aí pra mim conseguir chegar, né? Que já tem limitado ali um pouco, né? Sim, Quantas bem rádios limitado. tinha lá praticamente? Lá na cidade lá não são tinha- tantas rádios. Umas famosas assim, tinha 2, 3 rádios só. É que é bem pouco, né? Isso, é bem pouco. Aí tinha aquele locutor mais famoso, né, que sempre o meu pai Se ligava. destacava, né, mais. O meu pai sempre ligava o rádio de manhã, 5 horas da manhã, já tava passando aquele locutor, ele ficava todo feliz e tal. Então, assim, já foi um incentivo dele, sempre falava pra gente, nossa, se eu tivesse voz, eu queria ser locutor de rádio. Então, e aquilo foi, sabe, entrando na minha mente. Só falei, caramba, eu queria ter uma oportunidade pra mim também poder seguir essa carreira, né? Mas, assim, lá não tinha oportunidade. Então, onde eu tinha que encontrar oportunidade? Em São Paulo. Aí foi que esse meu tio chegou e falou, opa, tem que levar um dos seus filhos. Eu falei, eu. E lá, a dificuldade era tão grande, cara, que o meu pai, ele tinha uma vaquinha de leite emprestada lá, né? E era assim, meu pai tirava 4 litros de leite por dia. Esse leite de manhã era pra todo mundo tomar café. Eu, às vezes, falo para as pessoas assim que a minha mãe colocava tanta água no leite que ele ficava azul. Para dar para todo mundo. A minha mãe vai assistir, ela vai dar risada com essa história aí. Porque, assim, ela falava, meu filho, o leite tá acabando, não vai dar para todo mundo, não. E eu falava, não, mãe, outro meu. Fazia papa de coco para inteirar, não tinha jeito. Aí minha mãe falava assim, eu vou colocar mais água. Sem Pra colocar inteirar água. mais, né? O último, que era o bebezinho, era o que tinha prejuízo, porque ele ia tomar o leite mais ralo. É leite com mais água do que Sim. leite. E minha mãe, às vezes, ela ficava com fome, nem comia, cara. Mas assim, o prazer dela era ver todos alimentados.
Sim, sim. Que é o presente da mãe, né? Ver todo mundo ali alimentado, né? Mas mesmo com essa vida sofrida assim, quando você veio pra cá, como que foi esse processo de desenvolver essa questão do ser repórter, de estar ali de ter voz, né? Pra poder falar, como que foi? Então, chegando aqui em São Paulo, eu comecei a trabalhar na Feira Livre com meu primo, né? Como eu falei. Aí o que acontece? Eu falei, com 6 meses que eu tava aqui, eu falei, aí veio sonho na cabeça, falei, opa, aqui dá pra me estudar. Aí meu tio já falou assim, ó, vai estudar, continua seus estudos. Eu parei na 4ª série, né? Aí eu falei, vou estudar, vou fazer um supletivo e tal, pra dar uma adiantada. Aí ele me matriculou na escola, deu uma força. Tem o meu primo, que é o José Aparecido, ele tá lá em Pernambuco. Esse cara me ajudou demais, né? Esse cara foi a chave pra mim poder ingressar e seguir, entendeu? Porque ele me abraçou de uma forma assim, ele falou assim, ó, de hoje por diante, você vai ser meu filho. Ele foi comigo para tirar meus documentos, ele me ensinou a dirigir. Ele te adotou, né? Me adotou, porque assim, eu tava trabalhando com ele. Ele falou assim, ó, tudo que acontecer na sua vida agora vai ser responsabilidade minha. Eu falei, meu, aí eu botei fé nele, né? Eu falei, não, beleza, vamos embora. Aí, esse cara me ensinou tanta coisa. Ensinou a andar aqui em São Paulo. É como se fosse meu pai mesmo, entendeu? Hoje, eu agradeço muito a esse meu primo que fez isso por mim, porque se não fosse ele, talvez não estaria contando essa história hoje aqui. Eu teria voltado para Alagoas, entendeu? Aí, o que acontece? Iniciei os estudos, aí eu falei, com 2017 mais ou menos, eu consegui finalizar, né? Final de 2017. Aí eu falei, agora eu vou fazer o curso. Aí veio a ideia de fazer curso de teatro primeiro, antes disso, né? Aí comecei a fazer curso de teatro no vocacional que tinha no Céu, aqui de São Paulo, né? Aí tinha no Céu 3 Pontes, aí fiz uma temporada. Foi na onde o professor, o diretor artístico, né? Falou assim, meu, a sua história é muito bacana, vou fazer uma peça de teatro, vai ser desse assunto aí da sua história. Falei, bacana, vamos embora. Aí fizemos uma peça, ficou muito bonita a peça. Aí depois, a minha esposa começou, na época eu tava noivo, né? Aí a minha esposa começou a pegar no pé, começava a contracenar com as meninas, pá. Falou, meu, esse negócio vai dar certo. Aí o professor falou assim, meu, ou você segue a carreira de ator, a sua esposa não vai entender, você vai casar, não vai? Eu falei, vou casar, tô noivo. Eu falei, ela não vai entender. Então, ou você segue essa carreira aí, vai separar logo. Aí eu ia pegar o DRT já tudo, de ator, né? Já tinha 2 anos que eu tava já estudando. Aí eu falei, não, eu vou dar uma parada. Tinha comprado tudo pra casar. A minha esposa já começando a pegar no pé. Eu falei... Já ia dar problema. Então. Começando. Aí eu falei, assim, agora, o que é que eu faço, meu? Eu falei, não, eu gosto desse segmento, né? Eu tenho que fazer alguma coisa. Mas comecei a pesquisar. Aí eu falei, eu vou fazer produção de rádio e TV. Aí foi onde eu comecei. Me inscrevi lá no curso. Aí comecei a fazer produção de rádio e TV. Aí nisso, nas produções de rádio e TV já tem essa parte aí de reportagem, tem as pautas abordando vários assuntos. Eu fui me interessando por isso. Aí quando nós fomos para as ruas para fazer reportagem de rua, fazer pergunta, aí eu entrevistei 10 pessoas ali no terminal da Lapa. Aí eu fui pegando o bolso, falei, pô, é esse mesmo que eu quero para mim, meu. Que legal. Aí o Gotino foi dar palestra pra gente lá, tive que conhecer ele pessoalmente. Legal. Fiz pergunta pra ele, entrevistei. Nossa, muito bacana. Aí eu fiz pergunta pra ele se ele não fosse jornalista, o que é que ele ia ser, né? Ele falou, Luznario, eu ia ser jogador de futebol. Iniciei a carreira de jogador de futebol, na verdade, mas aí vi que não era esse segmento que eu queria. Aí ele falava assim, hoje eu não sei fazer nada da minha vida. Agora, se eu ligar a câmera aqui e começar a falar, já era. Pronto, aí já. Vamos lá. Hoje, de repórter, você vai ser o entrevistado hoje, né? Então, a gente vamos começar aqui. Bom, Luiz, nós temos 2 quadros, tá? Que é Em Poucas Palavras. Sim. E Verdade ou Mito, certo? Então, nós temos aqui algumas curiosidades também relacionado à sua questão de vida de repórter, né? E encaixando dentro dos nossos quadros. Vou pedir pro Michel subir nossa vinheta, Michel, por favor. E aí, vamos lá em poucas palavras pro nosso quadro. Poucas palavras, venha falar. Sem mimimi queremos escutar. Trazendo vibes, vem se expressar. Bom, Luiz, em poucas palavras, o que não te ensinaram nesse curso
quando você, né, iniciou nessa carreira, mas você teve ali que aprender meio que na marra, nas ruas, né? Porque a gente sabe, seja ali uma graduação, uma faculdade, um curso, tem toda a parte teórica, a gente aprende e é válido. Mas quando a gente entra de fato no campo de batalha, ali na realidade, é que a gente vê que, né, as coisas são um pouco diferentes. O que você, né, com certeza o curso foi excelente, mas o que você não aprendeu lá que as ruas teve que te ensinar para chegar onde você chegou hoje? Olha, eu acho que é a dificuldade de achar entrevistados na rua, que às vezes, dependendo da abordagem do tema, as pessoas tipo querem fugir, né? Uhum. Então, assim, tem aquele tema, a pessoa diz assim, pode dar uma entrevista pra gente aqui, tá? É sobre isso e isso. Ah, não quero. Então, assim, existe uma dificuldade sobre isso. E, assim, tem outras relacionadas também. Você chega na reportagem para fazer reportagem, na rua, e você olha pra pessoa e fala, aquele ali consegue fazer uma pauta legal. Mas quando você olha assim, não, deixa quieto, quer nada, isso aí, não. Ah, é política? Não. Ah, é sobre a cidade? Não. Então, assim, existe essa dificuldade, que o repórter tem que ser firme, chegar e, você pode dar uma entrevista pra gente aqui, o assunto é esse e tal. A pessoa olha assim, ela não vai ter muita credibilidade. Se ela tiver credibilidade em você não chegar falando com firmeza, ela vai dizer assim, não, deixa quieto, não quero me aparecer, não. Sim. Entendeu? Eu tava conversando isso com o Gabriel hoje, né? Porque assim, eu já entrevistei pessoas na rua. Sim. E teve essa dificuldade mesmo, porque você às vezes ouve a história da pessoa e fala assim, cara, essa pessoa é da hora pra poder colocar ali na entrevista. Aí quando você fala assim, não, vamos gravar. Não quero. Não vou. Não quero, tudo mais, assim. Se você tem essa postura mesmo, a pessoa até vai. Mas tem gente que não quer ir mesmo, por causa da pauta, às vezes é porque é política, às vezes porque não quer se mostrar lá, às vezes é porque não tá boa pra poder fazer. Existe muito isso aí, existe muito. Não é? A gente foi com a pauta pra rua, era uma enquete, na verdade, né? Então essa enquete era falando aqui da cidade de Guarulhos e tal. Então a gente chegava para abordar as pessoas, para falar como está a saúde, a educação, o transporte público. Então as pessoas, muitas delas aceitam, não, eu vou falar, agora descer a lenha mesmo, falar mesmo. Sim. Já outros, não, quero me envolver com isso não. Tá péssimo, mas não quero me envolver com isso não. E é desse jeito. E você descobriu alguma técnica ali, não? Ou de fato tem que ir escolhendo ali? É praticamente como se fosse uma questão de um lead, né, Priscila? É como se fosse lead. Praticamente ali você vai fazer uma métrica, né? A cada 10 pessoas, talvez, que você aborda na rua, uma acaba concedendo entrevista. Então, o que eu percebi que fica mais fácil é você chegar e apresentar a pauta para a pessoa, o assunto é esse aqui e tal, é bem bacana, vai ser melhoria para a cidade e tal. Então, a pessoa, para ter uma credibilidade com a pessoa ali, para ela realmente se envolver e aceitar, entendeu? Eu acho que é isso, é ser pulso firme. Que muitas vezes você fica assim, vamos supor, numa reportagem, uma coletiva de imprensa, por exemplo. Você chega ali, já sabe que você vai lá entrevistar, agora é a vez dele. Mas num assunto desse de rua, não tem essa. Você tem que abordar, chegar ali, o assunto é esse, tal, tem como, você dar uma entrevista pra gente. Então é a pessoa aceitar mesmo, você... Bacana. Falar. Aceitar ser entrevistada, né? E aí, nessa aceitação de ser entrevistado também, tem muita dúvida nessa questão assim. Em poucas palavras, né? Qual é a diferença entre repórter e jornalista? Porque não é tudo igual, sim. Né? Mas todo mundo tem dúvida de saber o que... De bancada, por trás das câmeras, tem o jornalista repórter de rua, que é o que pega a pauta, a demanda, né, vai pra rua pra fazer a reportagem. Essa é a diferença. Aqueles repórter que fica na frente, assim, tipo, num Globo Repórter, vamos dizer assim, alguma coisa nesse sentido, que ficam de frente. Globo Repórter não, porque ele fica mais na rua, mas o Jornal Nacional, essas coisas assim, é de bancada também, esse daí? Ou esse daí é um âncora, vamos dizer assim? É o jornalista de bancada, né, na verdade. Porque ele tá ali, é um apresentador, né, na verdade, apresentador jornalista. Que tem também essa diferença, o apresentador, tem o jornalista por trás da câmera e tem o jornalista repórter. Entendeu? Tem esses três aí que dá essa diferença, né? Ou seja, nem todo jornalista é repórter, mas todo repórter é um jornalista. Sim. É que assim, quando ele começa... A maioria dos jornalistas que ele é apresentador hoje, ele começou como repórter. Entendeu? Então ele começa como repórter, tem aquela experiência como repórter, para poder ir pro estúdio, entendeu? E outros começam por trás da câmera também, entendeu? Vai fazer toda a parte de pauta, para entregar para os outros, que vai para a rua. Depois ele toma gosto de ir para a frente das câmeras e vai fazer, no caso, ou apresentar ou fazer reportagem de rua. Legal. Bom, vamos lá. Luiz, qual foi o momento mais tenso
que você já viveu cobrindo uma matéria? Foi uma situação complicada que você conseguiu se virar ali, mas... Então, eu fiz 6 matérias na Avenida Paulista, aqui em São Paulo. A gente ia para a redação de manhã, era 8 horas da manhã para a redação. Aí a gente ia ler, cada um pegava uma pauta, né? Ia ler essa pauta, era matéria diferente para cada um, ele entregava lá. Ah, você é essa, você é essa. Eu peguei as matérias de política. Tudo atrai você, né? Aí eu falei assim, mas por que política? Ele falou, não, é que assim, cada um pegou a sua, já eu cheguei atrasado nesse dia. Então Aí eu falei, não, beleza, vamos embora. Quando eu ia pra rua, acontecia essa dificuldade aí das pessoas sem querer falar. Ah, é política? Não gosto desse assunto não. Então, assim, teve mais ou menos, dois entrevistados que eu fui fazer pergunta pra eles, e ele parou no meio da gravação. Não, mas a pergunta não sei o que. Tá, a pergunta é simples. Divide opiniões. Não, mas não sei o que, teve que cortar. Aí teve que procurar outro até aceitar fazer. Aí teve que fazer as perguntas mais leves, né, pra não dar muito na cara. Mas assim, foi dificultoso nessa matéria. Até mesmo o pessoal passava gritando, né? Ah, fala o nome de candidato, né? Tava gravando. Sim. Falava o nome de outro candidato, nada a ver. A gente tinha que cortar. Pra poder fazer de novo. Quando tá gravando, ainda você tem essa opção da edição, né? Já aconteceu alguma coisa ao vivo ali? Você já fez alguma reportagem ao vivo? Cara, eu fiz um link ao vivo. Um link ao vivo foi até com o diretor da CNN. Eu só lembro que, assim, a gente tinha pauta, aí cada um ia uma vez e fazia esse link ao vivo. Que o link, ele é bom quando é na rua. Você tá, o apresentador chama, né? Você vai falar do que você tá vendo ali, ó. Isso, aconteceu isso, assim, isso. Mas quando você vai falar de uma coisa que você não tá vendo, foi um teste, né, na verdade, né? Então fica difícil. Eu fui pela pauta, tirei um resumo da pauta ali, né? E tinha que falar. Eu só sei que o diretor falou assim, o outro diretor que tava com a gente, falou, ó, você vai entrar ao vivo no link, você fala um resumo da sua pauta aí que você viu aí, e manda ver. Só que vê o que você fala, é ao vivo, tá ao vivo. Entendeu? Aí já dá aquela apreensão, né? Porque a gente vê na internet, já teve tanto jornalista que já passou por diversos sufocos, né? Sim, o pessoal fazendo passa. por trás. Sim, vai ter um jornalista que foi assaltado não ao vivo, não foi? Sim. Né? Levaram o celular dele ao vivo ali. Então, acontece isso aí. Porque a gente tá exposto ali na rua, né? Então pode acontecer de tudo. Aí teve uma outra vez também que eu tava numa matéria. Essa foi outra matéria da Paulista também. E a gente tava gravando, foi até naquela época lá que o pessoal começava a falar Globo lixo, Globo lixo. Sim. Nossa, aquela época ali, cara, foi complicado. Porque a gente pegava a câmera, ia pra rua. Quando o pessoal passava, aí eu olhava lá a canopla no microfone. Não era Globo, mas o cara começava, Globo lixo, Globo lixo. Imagina você. Mas é a oportunidade, né, que a pessoa atende. Aí fala assim, ô moço, é pra Globo essa reportagem? Eu falei, não é pra Globo, não. É Globo lixo, isso aí. Nossa, cara, isso foi o pior, isso aí. Nossa, e é verdade, né? Porque assim, a gente até tava comentando que antigamente era uma honra, assim, ser da Globo, né? Sim, ser desses grandes jornais, verdade, porque sim. você colocar ali, ter a marca, sim. né? Mas hoje tem que ser escondido, né? Porque você não vê mais reportagem da Globo assim, só a paisana. Sim. Você não vê mais, porque justamente cresceu muito essa questão do Globo lixo pra tudo quanto é lado. Ainda bem que assim, até que parou, né? Agora não tá muito mais igual. Porque tá todo mundo apaisando. Mas a gente fica apreensivo quando acontece isso, porque a gente já viu diversas vezes jornalistas sendo atacados na rua, né, por conta disso aí. Ah, é Globo lixo. Simplesmente as pessoas... Todo repórter que ele vê na rua já... Eles associam que é a Globo, né? Isso, entendeu? E às vezes a gente fica com medo, meio apreensivo. A gente tá ali exposto ali, então... Vai ver um louco lá e não sabe o que tem, né? Não sabe o que tem, né? Mas assim, dentro dessas questões, assim, desses desafios que tem, existe rivalidade entre repórteres ali? Ou todo mundo se ajuda ali, Film Friends, é tudo ali? Como que é essa questão dos bastidores? Olha, nos bastidores, assim, tem alguns repórteres. Você tá ali no meio de lá, tem Globo, SBT, Cultura, tal, várias emissoras. Às vezes você pega amizade, tem aqueles repórteres que, cara, meio... Já tá assim, o cara tá numa Globo da vida, ou o cara é SBT e tal, as emissoras pequenas, o cara vai ficar meio ignorando, né? Mas assim, tem outros repórteres que eu conheço mesmo do SBT, conheço o repórter da Globo, não conheço nenhum, mas da Record,
Os caras muito gente boa, entendeu? Chega na coletiva de imprensa, por exemplo, tá, os caras tudo lá, cumprimenta, troca uma ideia. Às vezes a gente não comenta muito sobre pauta, porque às vezes, assim, assunto, cada um tem seu assunto ali para perguntar a sua pergunta. Então, até se a gente vê a pauta do outro, a gente fica meio confuso. Cara, vai quase a minha pergunta aqui. Então a gente fica, tipo, que não comenta muito sobre isso. Só fala sobre o assunto que tá rolando, né? Vamos supor, tá rolando um assunto agora do Donald Trump, vai. Tá rolando esse assunto tal de taxa, não sei o quê. Então, assim, tem muito repórter que ele chega numa coletiva de imprensa, ele vai ter a pergunta quase igual à sua, ou parecida com a sua, entendeu? Você olha assim, cara, se você for olhar, você não vai perguntar, fala, vou mudar a minha pergunta. Mas se tiver na pauta que tem que ser aquela pergunta, tem que ser aquela pergunta. Aí tem que, mesmo sendo igual, tem que ser. Né? Tem que ser aquela pergunta. Você sabe aquela demanda. Luiz, fazer essa pergunta aqui, a gente vai entrar daqui a pouco com nossos apoiadores, que a gente vai mostrar também o que você acredita que conecta mais, a emoção ou a informação que está sendo transmitida? Olha, a informação é um pouco de cada, né? Porque assim, você tem que trazer a emoção dependendo da matéria que você vai fazer. E você tem que ser aquele cara que, assim, tem diversos tipos de matéria, vamos supor. Você está trazendo uma matéria de acidentes, aconteceu um acidente grave, tem vítima, então você tem que mudar a sua postura, entendeu? Conforme seja a reportagem. Já o tom da voz, a colocação. Isso daí, você fez o teatro, isso daí com certeza tem te ajudado bastante. Você tira de letra, né? Isso ajudou bastante, ajudou muito. E por isso que eu quis começar pelo teatro, porque assim, isso ajudou demais. A gente tem que mudar a postura conforme, vai ter uma reportagem. Vamos supor, tem uma pauta que a gente chama de... Eu esqueci o nome que a gente chama agora. É como se fosse demanda. Sua demanda hoje é tal lugar assim. Qual que é a pauta? É um acidente. Puta, acidente, mano. Você tem que estar preparado para ver de tudo, entendeu? Você tem que ter aquele cara que, um acidente eu tenho que... Pode ter um cara sem perna lá, pode ter um cara morto, bagaçado no chão. E você tem que olhar assim... frio, né? Entendeu? Porque, assim, o importante é você trazer a notícia para o telespectador de uma forma que ele se sinta, tipo assim, informado, mas não constrangido com aquilo que ele, entendeu? Que ele tá ouvindo. Sim. Entendeu? Porque ver ele não vai ver, então ele vai te ouvir. Você tem que trazer aquela informação de uma forma suave, entendeu? Porque o telespectador, ele quer isso de você, do repórter, entendeu? De você olhar assim na câmera, que ele tá olhando no olho dele, e falar assim, aconteceu isso, assim... Entendeu? Tem 2 mortos, um tá hospitalizado e tal. Mas falar de uma forma que... Ele não sentia aquela empatia, né? Isso. Ele sentia essa empatia do... Não é a mesma coisa você gravar um evento. Tem um evento, tô aqui, maravilha, aqui, festa boa, tal, comida boa, estamos aqui ao vivo e tal. É diferente. Então, quando você chega que pega a pauta, você vai falar é o quê? Então já você tem que você já vai memorizar, se preparando. Memorizar na sua cabeça, é isso, beleza. Então, muda, entendeu? Cada pauta que você pega. E isso pode ocorrer, 3, 4 vezes ao dia. Você tem que mudar a sua postura, o seu jeito de falar, a forma de agir. Tem que modelar conforme o ambiente. Isso, conforme o ambiente. Né? Tem que ficar se mudando ali, né? Isso. Que nem você tinha comentado, o link ao vivo é um pouco diferente, o link. Porque você está comentando o que você está vendo ali. Você tem que falar também, é uma coisa que você tem que falar da forma correta, porque assim, quem está assistindo... Ele vai perceber se você está falando alguma coisa errada e assim, aí começa as críticas, entendeu? E aí, você tem que... Já cobriu alguma matéria policial assim, alguma coisa não? Mais perigosa assim? Não cheguei a cobrir ainda não. Que eu fico pensando, quem trabalha com essa questão assim de linha de frente, de pegar um repórter de rua, assim, vamos dizer, que pega essa questão de policial, assim, eu acho que deve ser uma adrenalina tão grande, né, pra você ter que noticiar de uma forma bem coerente ali, de uma postura bem... como ele falou, você manter essa postura sabendo que a sua vida tá em risco ali, né? Sabendo que tá em risco. E sabendo que vem as críticas depois também, porque dependendo que você noticiar ali, você falar uma coisa errada ou uma coisa que constrange alguém, vai ter entendeu?
Deixa eu ver se estamos... Voltamos aqui novamente, tivemos só uma queda e vamos aproveitar, né, Priscila? Pedir para você, Michel, por favor, já subir os nossos patrocinadores, que aí a gente já fala com os nossos patrocinadores e a gente já volta aqui com o nosso quadro Verdade ou Mito. Não é isso? Só a gente aguardar ali, mas como a gente estava falando, né, para a gente continuar atento aqui os patrocinadores, entrou. Bom, vamos lá. Você que está precisando de um plano de saúde empresarial ou familiar, né, nós temos aqui a nossa indicação da JFS Seguros, né, o plano de saúde. É só para você procurar o Jefferson, né? O telefone é o 11 2497 4415 ou você acessar o site www.jfsseguros.com.br. Bom, sabemos que nem sempre, né, a doença vai avisar quando a gente precisa, então procure se antecipar, né? Faça sua cotação 100% gratuita, só procurar o Jefferson da JFS Seguros, né? Falar o telefone novamente, o 11 2497 4415. Chat Ideal. Você que é empresário, você que é empreendedor, tem aí um marketing ativo com seu funil de vendas ou tem um trabalho, né, um departamento de saque, a qual você faz aí o atendimento aos seus clientes de suporte. Nós temos a solução ideal para você, que é o Chat Ideal. Ele acelera aí até 8 vezes mais o seu atendimento, tá? Um software aí excelente, faz integrações com outras plataformas como o Mercado Livre, aí o Instagram, o WhatsApp. Então você que tem um negócio online, né, que já consegue fazer aí uma página de vendas com uma venda direta, você consegue conduzir aí o seu lead, né, o seu cliente dentro do funil completamente com um chat ideal, tá? Eu sempre gosto de lembrar e imaginar assim, ó, imagine hoje, final de semana, às vezes a pessoa ela saiu para algum lugar, ela chega um pouco mais tarde, meia-noite, 1h da manhã, está mexendo ali no celular e ela gostaria de ter mais informações sobre um produto ou serviço. Você teria alguém hoje para poder fazer esse atendimento? Né? Então, por isso que o chat é o sistema ideal para você, porque não importa o horário, são 7 dias da semana, 24 horas por dia, tanto o seu funil de vendas como o seu atendimento ao saque, ele vai estar ativo. Para mais informações é só acessar o site www.chatideal.com.br e procurar lá o Cadu e o Diego. Sim, e temos a nossa comunidade Chega de Mimimi, onde você aprende aí a como estruturar o seu negócio digital sem mimimi, né? Lá temos como te ensinar você a mexer no chat GPT, a como fazer uma imagem no Canva, justamente para você que quer estruturar aí as suas redes sociais, está tudo bagunçada aí, não sabe o que fazer, a gente pode te ensinar você a estruturar, né? Também temos lá a abertura de CNPJ, te ensinar como fazer ali, te ajudar ali a como estruturar. O Google Ads, para você subir anúncios aí e tudo mais, né? Entre em contato para saber mais informações no 11 96830 3236 e vem para a comunidade para você saber estruturar esse negócio digital sem neura. É isso aí. E bom, também... Calma aí. Calma, Temos comentários aqui. Antes de começar o nosso quadro, antes de a gente começar o nosso quadro, tem aqui Aristilda Domingos. Aristilda é minha mãe, sabia? Sim, boa noite. Um beijo pra minha mãe. E a minha mãe tá lá no interior lá. Eu vi o vídeo da senhora falando, eu lembro da igreja da Rede Preta, né? Um beijo pra você, né? O Michel aqui, FPS aqui, mandou
Oi aí também pra você. O José Filho aqui falando boa noite. Manda um alô aí pra galera da Xanda Palha, município de Tanque d'Água, Alagoas. Alagoas. Um Alagoas, beijo hein? aí pra vocês. E é isso, vários comentários aqui, né? E vamos dar continuidade pro nosso quadro aí. Michel, pode subir para nossa vinheta? Vamos lá, verdade. abraço aí, José ou Filho. Mito. Bom, vamos lá pro nosso Verdade ou Mito. A gente sabe que na frente das câmeras todo mundo é lindo, maravilhoso, né? Mas por trás também tem aquelas pessoas que não demonstram aquilo que é, né? De forma geral, você já entrevistou muitas pessoas, já conviveu também, que a gente estava conversando, né? E já viu muitas pessoas de duas caras, que na frente é aquela pessoa assim, nossa, parece que ela É um artista é um simpático. artista simpático. Por trás é um nojo de ser humano, né? Já entrevistou pessoas assim? Olha, tem bastante, viu? Inclusive no dia a dia, né, da gente, a gente encontra bastante isso aí, né? Já encontra E mesmo. falando das entrevistas, a gente às vezes fala, pô, mas vê pela televisão, né? Uhum. Nossa, fulano de tal é gente boa pra caramba. Mas quando vai falar com a pessoa, só começa a ignorar. Sim. É por isso que existe pessoas que falam assim, pô, mas fulano de tal parece tão bem na televisão, quando você vai falar com ele, falaram que é muito chato. E tem pessoas também que às vezes vê falar, né? Sim. Tipo assim, vi falar que fulano de tal é muito chato. Mas quando você conhece a pessoa pessoalmente, é totalmente diferente. É totalmente Cara, diferente. gente boa demais. Que nem esse que eu tava falando, o jornalista, o Gotino. Nossa, esse cara é a mesma coisa que ele é na televisão, ele é pessoalmente. Ele é pessoalmente. Serginho Glosman, você é louco. Ele é Outra também pessoa maravilhosa. né? Porque Uhum. assim, eu já fui para vários programas de TV, né? Sim. O Ratinho. Todo mundo fala que. Eu gosto muito de conversar Sim, com sim. tipo, na frente da câmera, ele. Mas quando a gente tá com a plateia ali, Uhum. ele conversa com a gente, tudo mais, assim, né? A filha do Silvio Santos, esqueci o nome dela. A Patrícia. A Patrícia. Uhum. Gente, finíssima demais. Sim. Ela dança com a gente ali, ela conversa com a gente e tudo mais. São pessoas ali que na frente, assim, que com a gente ali convivendo, é muito legal. Mas já ouvi falar, tipo, tem um caso também, que eu tava até conversando com o Gabriel sobre o Carlos Alberto de Nóbrega, que brigou com ela. Ô, Sim, coitada, sabe? Que falou que foi por trás, assim, tudo mais. E tem isso mesmo, né? Que às vezes Tem. a pessoa tem, principalmente na questão do humorística, que a pessoa é mó engraçadona e tudo mais, mas a pessoa é muito chata depois, assim, não Você vê quer que mais conversa com o povo. Tinha alguns humoristas que ele tem até depressão, né? Depressivo. É, Tipo assim, não depressivo. parece, né? O cara é do humor, o cara tá ali dando risada, brincando, e você vai ver o cara é depressivo. Sim, sim. É que acaba fazendo o que? Se tornando de fato um personagem, né? Acaba É. entrando dentro de um personagem e depois fica difícil. É claro que a gente sabe que nem todos os dias nós ficamos bem, né? É real. Agora, uma das situações que às vezes fica triste para algumas pessoas é o quê? Sim. Às vezes a pessoa ela tá ali lutando pelo sonho dela, ela quer ser um artista, ela quer ser famoso, aí quando ela consegue, né, ter ali uma evidência durante a mídia, aí começa a fugir dos fãs, começa a fugir da Isso atenção. acontece muito, Caramba, né? Mas foi isso que você lutou, né? Uma vez que você se torna uma pessoa, uma figura pública, vai ter gente que vai querer tirar foto, vai querer conversar, né? E aí às vezes a pessoa não tá no bom dia, né? E tem aquelas pessoas que não querem ser... Tipo, ele é um artista, ele tá ali na frente. Eu acho que acredito assim, quando você coloca a sua cara ali na câmera pra você estar em evidência, você tanto vai ser admirado quanto julgado. Sim, e tem aquelas com pessoas certeza. que não gostam que você fala que julga ela, nem nada. Mas se você tá ali, você vai dar de cara de frente, tanto pra coisa boa quanto ruim. Você tem que ter emocional e muito peito pra lidar com isso. Tem que ter foco, né, no realmente que você quer, né? Porque assim, você vai encontrar muitas pessoas assim negativas Sim. no seu longo da sua carreira. Vai ter várias que vai, não, que é isso, o que. Eu já tive muito isso aí. Quando eu comecei a estudar rádio e TV, a maioria, você é louco, estudar isso aí, nada a ver, não sei o quê. Meu, cada um tem um sonho. Sim. Deus, ele deu a vida pra cada um e cada um tem um sonho. Então você tem que seguir o seu. Isso que eu gosto, eu tenho que lutar por aquilo. Entendeu? Eu lembro quando eu fui quando eu tava estudando rádio e TV, pra mim pegar meu DRT de produtor foi uma briga, uma luta. Porque assim, teve pessoas negativas,
da minha família mesmo, falando pra mim, você é louco, fazer isso, sei o quê. E muitas vezes saía do meu trabalho correndo pra pegar o ônibus, deixava carro lá onde eu tava trabalhando com o pessoal lá, e falei, não, eu tenho que pegar o metrô, senão não dá tempo. Várias vezes aconteceu isso. Quando eu peguei meu DRT assim, olhei assim, falei, caramba, foi suado, mas deu tudo certo, graças a Deus. E nunca parei, quando eu quero uma coisa, tem que ser persistente. Não pode desistir fácil. Sim. Se você quer, você tem que persistir, né? Bom, vamos lá. É fácil, né? Nada é fácil. Vamos lá. Luiz, verdade ou mito? Notícia ruim dá mais audiência que notícia boa? Se for verdadeira, dá audiência. Agora, notícia ruim, não dá audiência, não. Às vezes dá audiência pra causa de fofoca, né? Por site de fofoca. Por causa se soltar as bombas, aí o negócio acaba vai. dando muita notícia por conta disso, né? Porque vai pro site de fofoca e acaba explodindo, né? Mas a notícia boa é diferenciada, né? É aquilo, o jornalista, até o repórter, né? Repórter jornalista, ele tem muito isso. Ele tá ali, a imagem dele que tá ali em jogo, né? Então, se ele vai fazer uma notícia falsa, um fake news, ele que vai cair, entendeu? Porque nas próximas notícias que ele for falar com o público, ele não vai ter acreditar, não tem credibilidade, entendeu? Uhum. É isso que eu digo. Se você quer ser bem sucedido, né, nessa área, dê notícia verdadeira, entendeu? Se entregue na sua notícia, entendeu? Explica ao telespectador realmente a verdade daquela notícia. O que está acontecendo? Não adianta você falar mentira, querer ganhar ponto falando mentira. Vai adiantar o quê? Ou você vai se inventando situações, né? Inventando. Mas o que dá a impressão é que quando a gente pensa também pro outro lado dessa notícia ruim, por exemplo, às vezes você pega um acidente, parece que ele tem uma repercussão muito maior, às vezes, do que você trazer um acontecimento bacana que aconteceu, né? Sim, acontece muito. Teve outro dia mesmo, teve um amigo meu que falou assim, pô, vamos fazer uma matéria bacana aqui. Tá tendo enchente direto aqui no bairro e tá acontecendo isso. Nós fala que o rio tá transbordando, que a obra da prefeitura que deu errado, não sei o que. Já começa no caos. Não, eu falei, não, calma aí, pô, né? Não é desse jeito. E não é falando somente, né, da questão em relação ao prefeito, mas dificilmente você vai ver um prefeito jogando lixo nas passagens de esgoto na rua, né? Então, assim, a população, a gente sabe que a prefeitura, né, o governo tem toda a responsabilidade em relação à cidade, mas pedimos a colaboração aí dos moradores, né? Somos nós mesmos, porque às vezes você pega lá próximo à Alvorada mesmo onde eu moro, tem onde passa um córrego. Só que quando você analisa, você vai lá, o pessoal comprou um guarda-roupa novo, o velho vai para onde? Destrói toda a madeira e joga lá no córrego. Você entendeu? Vai pegar um sofá velho, não sei o que lá, e joga no córrego. Poxa, a tubulação aonde foi feita, né, para poder passar água, não vai caber um sofá velho. Entendeu? Vai chover, vai encher. Aí a culpa é de Deus, que está mandando muita chuva, a culpa é do prefeito que não está cuidando da cidade, e nunca é de quem está jogando o lixo no lugar onde não deveria jogar. Onde a minha sogra mora, tem também, na frente dela tem um terreno lá que está abandonado, mas o pessoal joga lixo. A prefeitura, teve um período que ela estava frequentemente ali limpando, mas quem jogava o lixo eram os próprios moradores. E vinham lá de baixo, às vezes, vinham com aqueles carrinhos, e à noite, às vezes vinha de carro à noite jogar ali na frente, né? E às vezes tem ecopontos próximos ali, mas não Sim, vai. mas o pessoal acha melhor jogar na rua. Tem um lugar de descarte, né? Tem um lugar de descarte, mas aí ninguém quer pagar um frete. Sim. Não é? Ninguém quer tem pagar uma locomoção para poder ninguém jogar. quer fazer nada, quer jogar ali na frente, porque ele não tá na frente da casa dele. Então, aí depois quando vem as enchentes que acabam com os móveis, casa, tudo, é culpa do prefeito. Não é, pô. Acho que a responsabilidade é um ciclo. Também é sua responsabilidade não jogar lixo ali também, né? A prefeitura faz parte, mas você também tem que fazer sua parte. Você vai fazer outra pergunta aqui, mas aproveitando, vi uma pergunta na hora aqui, tá? Então vai ir. Já teve alguma matéria que você foi fazer que teve que parar por algum morador, alguém que não gostou, alguma coisa que talvez a pessoa achou que ia repercutir muito e falou, não, atrapalhou assim ou não? Já teve. Teve? Teve uma matéria que foi fazer em um bairro que tinha ponto de droga próximo ali. Aí pronto. Então, fala aí, você não vai fazer matéria aqui não. Não, aqui não, vai fazer matéria aqui não. Eu tinha uns caras assim, não, mas é uma coisa rápida, tá? Não, aqui não. Câmera aqui não, pode sair fora. Então nós perdemos a pauta, porque assim, a matéria tinha que ser naquela rua, entendeu? Que era um acontecimento lá que tinha os postos de energia,
deu um curto-circuito lá e acabou prejudicando um monte de gente lá, né? Aí ia fazer tinha que ser a naquela matéria. rua pra mostrar a matéria, o lugar que pegou fogo. Não, aqui não, faço na rua de trás, não tem cabimento. Ah, quando tava atrás da rua, que tá o acontecimento é aqui. Se o aqui. acontecimento é aqui nessa rua, tinha que ser nessa rua. Eu vou espalhar fake news agora? Não, pra fake news, não é na rua, não, a gente tá Ela aqui. tá filmando aqui, mas é a rua do lado. Aqui agora. Tô filmando aqui, pessoal, aquele poste ali, é um parecido com aquele ali, pegou fogo na rua de trás ali, ó. Aí imagina os comentários, então não é nessa rua. É a credibilidade do repórter, né? Né? Pô, tá Mas são errado. situações do dia a dia que Que passa, tem que né? espreitar, Que né? passa, né? Pra poder Bastante. mudar. Tem muita dificuldade que acontece assim, né? Quando você vai gravar, né? Porque tem lugares que a pessoa não deixa gravar. Não, aqui é um estabelecimento, não vou deixar. Mano, nós tá na rua, nós tem direito de imagem Sim. na rua. Normal, pode É gravar. porque você imagina a fachada, né? Às vezes você tá na rua aqui, mas você tá pegando a fachada Sim. Uhum. Não das lojas. Viva minha Se é loja. uma notícia muito ruim, não tem nada a ver, mas na cabeça do ser humano parece que acaba atrelando, né? Sim, Você sim. A fica loja com fica medo. a No caso de notícia. enchente, né? Tocou no assunto. As pessoas, o que acontece é, às vezes tem familiar longe, e assim, vou passar já sai correndo da câmera já. Não, o pessoal vai dizer que vai ver que eu moro nessa rua aqui, não tem enchente. Como o familiar começa a dizer que eu moro no dentro do rio. Isso aí já também. Pessoal- E pra minha família, eu falo que eu moro numa mansão. Você tá gostando? Isso, Você tá mostrando mora aqui. no bairro que dá enchente. Porque é rede nacional, né? Então vai passar Não. rede social, tudo vai divulgar em vários veículos de comunicação. Então as pessoas olham assim e falam, não, vou sair Não. embaixo da câmera. Quanto bem não filma, quanto é. no ruim vai filmar. E interessante, assim, já tem pessoas que dá a cara, mas não, vamos falar, tá acontecendo isso mesmo, e vamos cobrar das autoridades, pode deixar que eu vou falar todo o verbo completo. Opa, essa Esse é daí. top, essa Esse boa. é top. Segura aí, Eu gosto segura. assim. A gente foi gravar aqui mesmo no bairro do Pimentas, abordando um assunto, até mesmo de uma matéria que saiu uma matéria saindo que Guarulhos sai em primeiro lugar na educação, na saúde, no transporte público. Aí teve umas pessoas que, não vou falar não. Aí teve outras, nossa, teve mais gente positiva que falou bastante. Ó, tá ruim mesmo, tá assim. Até tem essa matéria aí, a pessoa falando, descendo a lenha mesmo. Tá ruim, não tá legal, não. Tá Cadê ruim. esse primeiro lugar que eu tô vendo? Aí falou assim, não, teve vários veículos de comunicação que divulgou aí que Guarulhos está em primeiro lugar na saúde, na educação, O que você acha sobre no isso? transporte público. É isso mesmo que tá acontecendo? Nossa, você é louco, o pessoal só tá batendo a gente na rua. Ai, meu Deus do céu. Você vai fazer uma última Mas vamos pergunta lá. aqui, nós vamos pedir pro Michel daqui a pouco trazer uma matéria que o Luiz fez aqui pra gente Isso. poder compartilhar. Então, assim, o repórter, a gente tá falando da comunicação, assim, de ter essa liberdade de se expressar, Sim. né? A gente tá vendo essa questão de liberdade de expressão e tudo mais, mas o repórter não tem liberdade pra perguntar ou falar o que pensa? Tem. É verdade ou mito? Ele tem liberdade, assim, dependendo do veículo de comunicação que ele tá ali trabalhando, às vezes se for gravar pra internet mesmo, um assunto meu, uma pauta minha. Você vai fazer suas perguntas ali, beleza, é sua, você faz perguntar o que você quiser. Mas quando o veículo de comunicação passa a pauta pra você, ó, você tem que perguntar isso e isso. Entendeu? Às vezes, alguns dá liberdade. Você fala, não, você pode improvisar ali relacionado ao assunto, não pode fugir do assunto. Entendeu? Aí, por isso, assim, que nem ela falou, tem matéria que nem apurou o caso, já passa pra Sim. frente. Por que acontece isso? Tem alguns repórteres mesmo da RTV, dessas emissoras maiores aí. Ele sai pra rua, às vezes não dá tempo nem dele pegar pauta. Só que o que acontece? A emissora já sabe, não, ele manda aquele ali, que ele ali entendeu? É um cara experiente, já sabe o que fazer. Acontece um deslize. Se ele manda um inexperiente pra rua pra fazer uma matéria sem pauta, ele pode botar a perder a matéria. Entendeu? E se for um link ao vivo, vai prejudicar quem? Aí Eles. vai. a Vai emissora. prejudicar o repórter, porque ele vai estar na linha de frente, porque até explicar que foi outra pessoa que pediu pra ele Então. fazer, muita coisa Aí nesse aconteceu. caso acaba prejudicando a emissora por causa do... A emissora também, né? Tem, É. no caso, a canopla da emissora, Sim. então vai prejudicar a emissora. Às vezes o repórter acaba saindo fora desse caso. Mas assim, a imagem dele já era também, porque queima a imagem dele, né? É, vai então, nos dois gera nesse processo sentido. para a emissora e queima a imagem do repórter. É, porque o pessoal, se tiver que processar, eles vão atrás da Vão, emissora, da né? emissora. Eles falam assim, Ah, onde tá o dinheiro, né? Onde é que tá o É dinheiro? por isso que a gente, às vezes, quando vai pra rua com uma pauta bem pesada, aí não, é o que mandaram fazer. Entendeu? Uhum. Não é eu, é a emissora que apurou Eu sou o assunto, funcionário é o que tá só. acontecendo, entendeu? Só que as pessoas não querem entender esse lado, entendeu? Ela quer dizer assim, não, esse assunto já era pra ter acabado e tal.
Não, é o que tá rolando, não é pra ter acabado assim. Eu vim aqui fazer a notícia para o telespectador saber o que tá acontecendo, entendeu? Eu sou o repórter, eu vim aqui para falar a notícia pro telespectador. Não tenho nada a ver. É que tem aquela situação, né? Porque tem assuntos, por exemplo, às vezes aconteceu... Infelizmente, às vezes quando acontece com morte, né? Nessa grande emissora, né? Você vai ter quase a semana em si. Enquanto não acontecer uma coisa grandiosa igual a outra, o pessoal vai ficar martelando aquele assunto. É pra poder render. Vai falar no Jornal da Manhã, vai falar no Jornal da Tarde, vai falar... Vem na mesma notícia ali. Já aconteceu muito, assim, algum repórter já cheguei a ver também, mas assim, questão da postura do noticiamento. Depende se de repente você vai noticiar um acidente. Você chega lá, acabou de acontecer um acidente ali, ó, pá, dando risada, como aquele tá debochando. Pô, Sim. não, aí não é reportagem, pô. Aí o cara tá debochando do que aconteceu, né? Então isso eles pegam pesado quando você tá estudando até mesmo essa parte de repórter, a sua postura, o jeito de você noticiar, entendeu? Porque isso é importante pro telespectador e você ter uma credibilidade com quem tá te assistindo também, entendeu? Porque uma coisa é você dar uma notícia de responsabilidade e outra coisa é você debochar da notícia, entendeu? Sim. Isso não cabe ao repórter fazer isso, jamais. Ele vai destruir ele mesmo, a imagem dele já era. E entre o profissionalismo que entra na questão pessoal, né? Exemplo. Cada um tem sua liberdade, mas você vai cobrir uma matéria política. Às vezes você é até do partido X, mas aí te deram uma pauta para você ficar falando do partido Y, né? E aí a ideia é você conseguir ser neutro naquilo ali, né? É que nem questão de política e futebol. Às vezes... Nossa, assim, aí as brigas que não São acabam três nunca, coisas né? que não pode conversar na mesa para não dar briga. É religião, política e futebol. O que acontece? O repórter ele tá sujeito a, tipo assim, eu sou corintiano, eu tô sujeito a gravar no Palmeiras, no Botafogo, no Flamengo. Normal, tem que chegar lá e agir normalmente. Pô, o time tá ganhando aqui, pá. Não importa. Mesmo que não for o seu time. Não importa. Até eu usei com o Gilberto uns dias atrás, foi gravar uma matéria no Clube do Corinthians. Aí ele é palmeirense, né? Eu falei, Gilberto, tem aqui um kit pra gente aqui, ó, do Corinthians. Luizão, tá brincando, mano. A notícia quente aqui, né? Michel, você tem aquela pauta daquela entrevista que a gente separou pra gente poder compartilhar com o pessoal? Vamos ver se a gente vê aqui que nós vamos já caminhar aqui para a próxima pergunta daqui a pouco. Onde que a gente acompanha... Olha, o Luiz já dentro da... Onde que é ali, Luiz? Lembra? É no Rancho Sertanejo. Rancho Sertanejo? Isso. Aí já é um ambiente já descontraído. Sim, bem descontraído, alegre. Tranquilo. É a melhor matéria você gravar em casa de show, cara. Sério? É a Casa de melhor show? matéria. Porque ali você se diverte com as pessoas, né? Com o cantor. Você trabalha e se diverte, né? Diverte, É uma Tipo, você tá ali, comendo daqui a pouco, vamos gravar com o cantor agora, ele sai do camarim, bora. Então ali você é aquele papo descontraído ali, que você dá risada, brinca, entendeu? Eu já fiz o marketing fica já divertido. de uma casa de show, era todo final de semana. Sim. É uma alegria, né? Eu queria saber mais de No show. rancho eu gravei várias vezes no rancho já. Bem bacana. Ali da parte Félix do Marini, rancho. que é o cantor, Bacana. dono da casa de show também. Aí, vai entrar aqui dentro de uma questão da pergunta que é a seguinte. Se nós pensarmos há alguns anos atrás, a pessoa ia estudar jornalismo, reportagem e tudo mais. E, como a Priscila falou, o sonho, né? Acho que a maior busca desses repórteres seria o quê? Trabalhar numa grande emissora. Sim. Tem peso, né? Se a gente fosse pegar lá, eu sou da época da Manchete, lembra da Manchete, não? Sim. Eu lembro da manchete. Né? Então, por exemplo, o cara naquela época lá, a pessoa ser um repórter da Manchete e ele ser um repórter lá da Globo, do SBT, é peso diferente, né? Sim. Pra mídia Sim, dentro sim. disso. Mas hoje, como é que você encara essa questão das redes sociais, né? Você acredita que é uma verdade ou um mito? A rede social, ela abriu essa oportunidade para esses novos jornalistas, ou até mesmo os repórteres antigos, de conseguir
né, crescer dentro da sua profissão? Porque tem uma liberdade, né? Sim. Hoje você pode montar um canal no YouTube, você pode montar um Instagram, um perfil no TikTok, e se você conseguir trabalhar e engajar esse público com a sua notícia, você vai competir com o Globo, com o SBT, porque hoje você tem o quê? O Stories do Cristiano Ronaldo, ele tem mais audiência do que a Globo hoje no horário nobre, Verdade. né? Olha, mudou totalmente. Porque assim, para melhor, né? Lógico. Sim. Mudou para melhor. Porque assim, você pega um repórter das antigas aí que não tinha redes sociais ainda, né? Bem como tá hoje, é diferente. Até mesmo o cara teve que se reinventar para redes sociais. Porque ele pegou de repente ele tinha um conhecimento, de repente chegou um conhecimento maior do que o que ele já tinha. Então ele teve que se agregar aquele conhecimento maior que é as redes sociais. O repórter de hoje, ele já está acostumado com as redes sociais. Então, para ele, é até melhor dele se destacar. Que nem você falou, você pode montar o seu próprio canal aí e começar a gravar, entendeu? Buscar coisas novas do bairro, da cidade que está acontecendo mesmo ali, e ele destaca. Isso fica até melhor para as grandes emissoras descobrir novos talentos também nessa área. Sim. Entendeu? Se torna um portfólio ali, né? Isso, é um portfólio. Porque ali ele está gravando matéria, de repente o diretor olha assim, pô, aquele moleque ali é bom, entendeu? Eu gostei dele. Vou chamar ele de fazer um teste, né? E acaba trazendo ele. Foi o que aconteceu com o Dudu Camargo, né? Sim, o Dudu Camargo foi. Ele foi uma pessoa que o Silvio só descobriu ele, né? E é um cara que fala bem pra caramba e... né, ele acabou estragando a imagem dele depois, né? Mas ele tá aí mesmo estragando, ele teve uma repercussão assim... Nas mídias, porque furou a bolha, porque até quem não conhecia ele, não sabia que era ele, ficou conhecido, né? Porque assim, eu acredito muito que hoje todo mundo consegue abrir uma câmera e fazer uma reportagem. Sim. Todo mundo, né? Tem aqueles que vão ser mais profissional, porque assim, eu acredito assim, todo mundo consegue, mas nem todo mundo é profissional de trazer a notícia, né, aquela coerência que você falou. Sim. Porque eu vi, que nem a questão, eu vi da emissora da Globo mesmo, teve o carnaval. Eles colocaram influenciadores para poder falar sobre o carnaval lá e entrevistar as pessoas. E eu percebi que perdeu muita qualidade, porque por mais que eles fossem influenciadores, por mais que são pessoas que estão na mídia, mas eles não souberam falar como um repórter. Tem uma diferença. Como um repórter que realmente tava ali falando uma coisa técnica, mas falando dentro da diversão ali, mas trazendo a notícia do carnaval, mesmo na diversão. Eu achei que faltou, tipo, eu falei assim, nossa, a Globo era tão boa nisso, mas empobreceu tanto que tiveram que colocar influenciadores ali que não sabiam de como tratar ali a situação. E não ficou legal as matérias, as entrevistas, não teve como tirar o melhor da matéria, né? Porque eles não têm essa técnica. Porque influência. Porque você falar ali com a câmera é uma coisa, câmera né? É uma coisa. Agora, você tratar a matéria com toda a técnica, com toda a seriedade, trazer o melhor, gente, eu acho que é para poucos. É que assim, o influenciador, ele tem uma diferença para o repórter. O repórter, quando ele tá falando para a câmera, ele tem a questão da postura, do que ele tá noticiando ali. Já o influenciador, ele fala aleatório às vezes, muitas vezes, não sei o que, não tem aquela postura de câmera que nem um repórter, né? Às vezes as pessoas me questionam assim, pô, mas você é um cara que brinca, zoa tudo, nada a ver quando você faz reportagem. Por quê? Na hora que, tipo assim, eu vou gravar com o Michel, chegou assim e falou, ó, Luiz, no 3, 1, 2, 3. Ali eu já tenho que estar posicionado com a minha pauta na minha mente, se eu não tiver com ela na mão, entendeu? Posicionado a minha postura já para aquele texto e saber o que eu vou falar ali. Porque senão eu vou ficar perdido. Daqui a pouco começa a falar coisa por coisa e já era. E fica eu tinha uma dificuldade muito grande, ainda tenho até hoje, estou perdendo ainda essa dificuldade que eu tenho. Você pode ver, muitas matérias que eu faço, a minha mão ela mexe muito. Eu tô aqui segurando o microfone com a mão e a outra mão tá viajando, tipo, né? Assim, a mente tá tão na pauta ali, tipo, o que é que eu vou falar? Porque às vezes eu esqueço da mão e começa. Aí eu comecei a assistir outros repórteres também. Ele tá segurando o microfone com a mão esquerda, então a mão direita você tem mais uma autoridade de falar. De controle. Isso, mais um controle ali. Então eu tô aprendendo muito essa parte aí.
Porque a minha mãe é descontrolada, daqui a pouco tava... Ó, eu confesso pra você, eu estar aqui nas frente das câmeras é um grande desafio, tá? Sim, Porque Verdade. eu sempre tive esse bloqueio e tudo mais. Às vezes a gente pega, o pessoal chama um pouco de tique, né? Podemos dizer assim, né? Às vezes a gente acaba tendo uma mania. Eu falava muito né, quando eu começava a falar, então a gente tem alguns costumes Que é um vício de eu linguagem. falo muito ali, cara. né? que é importante a gente se policiar. Agora, tem outros, né, se a gente for analisar, acaba pegando como uma característica e isso se torna uma forma, às vezes, negativa e outras positivas. Sim. Né? Tem algumas características que acaba ficando um pouco Que positiva, marca a pessoa, que marca né? a pessoa. Eu tenho a mania na minha reportagem de falar muito cara. Cara, você vê aqui e tal, não sei o que, cara. Isso aí é também um vício de é um linguagem, vício de né? linguagem de falar. Que vai se Porque aprimorando. eu tenho um sotaque nordestino, entendeu? Então, que Sim. fala muito assim. Aí a pessoa, pô, você fala muito bem puxado e tal. Meu sotaque nordestino, é uma mistura nordestino com paulista. É a questão original. O que eu falei pra Priscila, né? Eu falei, Priscila, eu falo baixo. Sim. E isso daí é no dia a dia normal, não é nem só que não, eu dou conversar. Não, ele eu fala falo muito baixo. Às eu vezes ele falo tá baixo. falando e ele começa. Aí ele explica o negócio, ele começa a fazer um faldel assim, ó. Ele começa a baixar. Eu faço, eu não consegui entender o final. Você pode repetir de novo a ele. Vai falando. Eu falei, caramba, eu tenho que ficar prestando atenção Essa daí, na linguagem, na essa boca dele. daí é uma técnica que você usa para prender a atenção das pessoas, só precisa gente. aprimorar ela. Eu costumo dizer, cara, que assim, o jornalista hoje, ele precisa é um desafio a cada dia. Sim. Porque assim, cada pauta que ele sai pra rua é um desafio. Porque são coisas diferentes. Ao mesmo tempo, é muito gostoso isso. Você tem aquele frio na barriga, pô, vai ser isso aqui, vai ter com os entrevistados e tal. De repente o diretor fala assim, ó, tem que pegar no mínimo 5 entrevistados aí, entendeu? Dependendo a pauta que for. Então você tem que chegar lá e mandar ver. Perguntar informação de um, de outro. Vamos supor, no link ao vivo. Às vezes o apresentador tá lá ao vivo no programa, ele tá lá, tal, falando programa aqui, e você tá com um ponto aqui. Metade daquele juntar com aquele. Com aquela outra. Tem que unir todo Entendeu? mundo ali. É aquilo, é juntar o útil ao agradável. Sim. Entendeu? Você viu isso aí? Aconteceu isso e tal. Será que é verdade? Você fica naquela, será que é verdade? Aí de repente você vê, você fala, aconteceu assim mesmo, foi assim e tal. Aí vai com o vizinho da casa lá, você tava aqui, tava aqui desde o começo e tal. Então o que acontece? Quando o cara te chama no link ao vivo, você tem que estar com aquelas informações o máximo que você puder. Porque se você for falar tipo 5 minutos, você tem que ter 10 carregados na sua mente ali pra você Pra saber, poder conseguir, pegar entendeu? atenção ali, É. né? Mas agora falando dessa questão assim, já chegando no final já, né, também, a gente tava conversando sobre sobre notícia, né? Sim. O furo de notícias, assim, é a melhor maneira de tornar uma referência no jornalismo e na reportagem? Eu acho que não, viu? Furo de notícia. Sabe aquele furo, assim, que nem a gente tava conversando mesmo, né? Sobre a questão que De a sempre gente falou buscar das novidade, né? A gente até falou da questão que aconteceu do Bate, que eu falei que eu tava assistindo ao vivo. Sim. Ele noticiou lá, a mãe da menina lá Sim. desmaiou, né? E esses dias atrás aconteceu com a Patrícia Poeta, Sim. que ela falou na Eu frente lembro lá, disso. você viu? Sim, eu vi. Que é uma questão que não apura, assim, já é um Assim, furo, assim. O furo de notícias, você corre um risco. Entendeu? É que nem aconteceu esse caso aí. Corre um risco, porque você acaba querendo dar a primeira notícia e de repente é a notícia errada. Você está correndo um risco ali. E às vezes você pode acertar. Pô, é isso mesmo, tem uma fonte boa que me falou, foi isso mesmo. Então o cara falou, pode noticiar que é isso mesmo. Aquele acontecimento, de repente, você vê nas redes sociais, o Gotina vem chama, pô, acabou de acontecer, porque assim, o cara tem várias fontes aí que é isso trazendo. mesmo, já era. Não tem como errar, entendeu? Agora se eu for dar um furo de notícia sem saber a verdade, sem ter uma fonte que me contou. Eu ouvi falar. Nem Nossa, dessa esse eu notícia. ouvi falar. Eu ouvi falar, não é certo. Isso tira até credibilidade da tira. emissora e da pessoa que tá dando a informação. Por mais que ela não Porque- foi a pessoa que... Ela ouviu na pauta ali, né? Sim. Ela ouviu ali no ponto dela e ela que transmitiu. Porque Então, assim... naquele momento a pessoa vai ter aquele impacto, né? O telespectador. Pô, a notícia acabou de acontecer. De repente, meia hora depois, tá passando no telejornal lá uma notícia totalmente diferente do que você passou primeiro. Ela fala, pô, mas qual que tá certo? Ele ou esse daqui? É porque tem uma consequência dependendo da notícia. Sim. Tem. Né? Mas a pessoa fala assim, tal lugar aconteceu um acidente, aí você já imagina, pô, tal maior trânsito.
eu vou mudar a minha rota. Então. Aí você vai ver, não tinha Não nada tinha nada, daquilo. né? Você Acontece fala, nada disso aí. Não tinha nada. Então, assim, eu percebo muito, assim, que as pessoas querem dar o furo rápido, porque, assim, a gente tá com o celular na mão. Todo mundo consegue pegar e colocar no YouTube, coloca ali no TikTok, lá, coloca pra poder mostrar a primeira notícia. Só que as grandes mídias, elas estão querendo ser rápido e não apura. E eu percebo, assim, que isso é perigoso porque mexe com o ser humano. Porque, geralmente, o que traz a questão, pelo menos os últimos furos que eu vi, tudo que mexe com o sentimento, com a pessoa mesmo, com a família de uma pessoa que faleceu, alguma coisa nesse sentido. Você pode ver, ó, que esses furos de notícias não pode ser qualquer veículo de comunicação que tem esses furos de notícias. Quando vem um furo de notícia desse, é o Gotino, é alguém da Globo, que de repente vai lá, entra no Instagram, ó, aconteceu isso. Porque os caras têm fonte positiva, que é, ó, isso mesmo aconteceu, pode noticiar. Entendeu? E os marqueteiros tá de plantão na internet pra fazer os cortes. Vai fazer os cortes. Seus primeiros, Bom, é isso que acontece. Luiz, muito obrigado de coração. É que a hora avança. Posso mandar um abraço? Pode sim. Pode. Senão a produção vai pegar uma plaquinha que ele tem de 10 minutos ali. E vai tacar que já passou, que vai embora. Dê mais 10 minutos. Sua câmera é essa, você já tá acostumado. Aí você vai fazer o seguinte, você vai agradecer, dar seus abraços, e a pergunta é, se alguém quiser contratar o Luiz Inário para poder fazer uma reportagem, né, e depois a gente vai até conversar, nós temos a agência, né, nós temos um projeto, você fala assim, poxa, gostaria de fazer uma pesquisa, né, pegaria umas 5, 10 pessoas, preciso de uma matéria, como é que faz pra gente poder conseguir encontrar você e entrar em contato? Aí você Bacana. já pode falar ali. Eu vou começar mandando um abraço para minha mãe, Dona Quitéria, que está lá em Alagoas. Dona Quitéria. Os meus irmãos, todos estão assistindo também, mandei o link para eles aí. E, cara, quem quiser me encontrar, me contratar pelas redes sociais, é só seguir lá, @LuzinárioFrancisco, tá bom? Vocês me encontram, mande lá um direct lá que a gente conversa, tá bom? E a gente vê qual é a matéria que você quer e a gente vai para cima. Perfeito. Luiz, a última pergunta eu vou fazer. Eu vou fazer. Você vai fazer? Então, você se você vai fazer, então eu vou olhar os comentários aqui, que Legal. tem vários. Muito obrigada a todos que estão aí, tá bom? Tem vários comentários aqui, eu vou só olhar alguns, né? Que é a Juniene, boa noite a todos. Um abraço, maninho, saudades. Opa, Lucas Santos, boa noite, salve Alagoas. Aê. Rosana também. Tem que colocar a câmera em todos os lugares. Mais ou menos. Um abraço aí pro Sítio Areia Branca. O Sítio Areia Branca é o número de Anadias, que é a minha terrinha querida aí. Um abraço a todos vocês aí, meus amigos, meus irmãos, minha mãe, todos que estão assistindo aí. Sim, aqui a Área Branca, todo mundo mandando Área abraço Branca. aqui, parabéns. E aqui a Rosana Silva aqui, parabéns, Gabriel, parabéns. Muito obrigada, Rosana. Um abraço. Um abraço, um beijo. Então, aqui, Fernando, muito obrigada a todos que estão aqui ao vivo, né? E Gabriel. Isso. Bom, Luiz, a última pergunta. Pode mandar. Para você, o que é sucesso? Cara, sucesso é você alcançar o seu objetivo. Eu quero chegar numa parte do jornalismo que eu não alcancei ainda. Estou começando. Então, sucesso para mim é você chegar ao seu sonho. Tipo assim, eu tenho um sonho de ser jornalista, eu quero chegar ao topo desse sonho. Isso eu defino sucesso. Entendeu? Eu lutei, eu quero chegar. Então, isso para mim é sucesso. É isso aí. Bom, muito obrigado. Obrigado, produção. Obrigado você que nos acompanhou aqui no nosso programa. Vai estar assistindo depois, que vai ficar gravado. Depois a gente também vai preparar os cortes tudo certinho, né? Próxima semana vamos estar aqui novamente, se Deus que não, próxima semana nós vamos ver, hein? Próxima semana tem feriado, então fique atento nas nossas redes que a gente vai comunicar certinho. Não é isso, Priscila? Isso. Entra lá no www.chegademimi.com, né? Que lá tem o nosso Instagram também, chegademimi.oficial, tá? Obrigada, Luiz, por esse convite. Obrigada, produção. Obrigada, Gabriel. E é isso. Então, olha aí nas nossas redes para ver se semana que vem vai ter, tá? E agradeço a todos que estiveram aí. Muito obrigada, boa noite e bora viver a vida que você merece. É isso aí. Valeu.